Olá, saudações de paz aos nossos companheiros da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Hoje eu vou trazer algumas reflexões sobre um capítulo do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu vou iniciar pedindo licença a vocês para fazer uma breve leitura sobre o capítulo que diz O Povo e o Evangelho. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas, capítulo 19, versículo 48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde, surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia, indiscutivelmente. Considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Toda vez que eu falo sobre o Evangelho, eu me impressiono. Porque, não sei se vocês já pararam para refletir a respeito do Evangelho, da forma como ele foi, como as mensagens chegaram através de Jesus. Jesus teve uma importância tão grande para a humanidade que o tempo passou a ser contado antes e depois dele. Mas, aquela época, não existiam meios, não existiam redes sociais, não existia meios de comunicação. Os ensinamentos eram passados de pessoa a pessoa. Às vezes Jesus falava para pequenas multidões, mas era ali no convívio, tratando, curando um, ouvindo o outro. Pouco a pouco, o Evangelho tomou uma dimensão de atingir toda a humanidade, respeitando aquelas religiões, até mais antigas do que a religião cristã, que também trazem grandes ensinamentos. Mas a importância de Jesus, desse espírito, como a gente sabe que é o maior espírito que já veio à Terra, é tão grande que ela sobreviveu às pessoas, aos seus detratores, que pensavam que ao matá-lo na cruz, iriam acabar, exterminar com as suas mensagens, com seus ensinamentos, que, à época, eram ensinamentos que amedrontavam aqueles que detinham poder. Quando igualava, por exemplo, chamando de irmãos, um escravo com o senhor. Muita coisa. Numa época em que o forte, aquele que se vingava, era a lei do talião, o olho por olho, o dente por dente.
E Jesus vem nos ensinar o perdão. Então, tudo isso era muito revolucionário e amedrontou muita gente que dominava, que tinha poder naquela época, poder econômico, poder político. E nada disso sucumbiu. Tamanha a importância dos ensinamentos. E é interessante que Jesus escreveu, falou, na verdade, através de parábolas, que era uma forma de, daquela população, naquela época, com a compreensão que eles tinham, de entender aquilo que ele falava. Mas isso mas isso não se limitou àquela época. Ao longo dos séculos, as parábolas têm um poder de transformar dentro de nós a compreensão, à medida que nós evoluímos, que nós ampliamos os nossos horizontes. Os nossos horizontes se ampliam, amplia-se a capacidade de compreender, de entender aquilo que Jesus nos traz. Isso é fantástico, porque a parábola é a mesma, mas nós temos uma compreensão maior, um entendimento maior. E é preciso que isso aconteça, porque a dimensão do Evangelho, ela se amplia a cada, a cada ano, a cada leitura que fazemos, a cada encarnação que temos, das milhares que já tivemos, a cada século. A compreensão hoje é muito maior do que há 100 anos, 200 anos, 500 anos atrás. E o interessante do Evangelho é que vários apóstolos escreveram os seus evangelhos, aquilo que vivenciou, mas apenas 4 foram os escolhidos. A gente não sabe nem o motivo, porque os outros foram considerados assim, apócrifos, né? Não reconhecidos, não oficiais. Mas todos eles trazem, as pessoas, os historiadores trazem que provavelmente o primeiro evangelho foi escrito 60, 65 anos depois de Cristo. O evangelho de João, talvez o último, tenha sido escrito 100 anos depois. E muito provavelmente se chama evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo o que Lucas, Mateus, Marcos, João contavam a respeito do que eles vivenciavam. Talvez nem eles mesmos tenham sido os autores dos evangelhos. Imagina o quanto de interesse, até de dificuldade da tradução do evangelho, isso não aconteceu. E quanto de interesse político, econômico, social, isso não aconteceu ao longo desses séculos. Se nós formos ver, as pessoas, algumas pessoas achavam que a morte de Jesus encerraria o que ele estava trazendo, e a verdade, a luz do Evangelho, era tão grandiosa que as pessoas que mesmo as pessoas que não conheceram Jesus, o seguiam os seus ensinamentos, os seus apóstolos, morriam, eram torturadas, simplesmente por não aceitarem negar os ensinamentos que foram feitos por menos de 4 anos, por um homem que alguns eles nem conheceram. Veja que coisa fantástica. Dos evangelistas ditos os reconhecidos, né? 2 deles nem conheceram Jesus. Lucas, o médico, e Marcos, que era discípulo de Pedro. Os 2 nem conheceram Jesus. Mas nada disso se perde diante da importância do que Jesus trouxe para todos nós, para a humanidade. Algo importante há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos. Fantástico isso. E os seguidores de Jesus, ao longo de todos esses séculos, muitos detratores do Evangelho existiram, muitos. Mas também aqueles que
pensavam seguir o Evangelho, querer dominar o mundo, transformar o Evangelho como algo obrigatório, sem compreender, às vezes por ignorância, e às vezes por má fé, às vezes por interesses políticos, sociais, econômicos. Igrejas enriqueceram, e até hoje enriquecem, em nome de um homem que dizia que não tinha uma pedra para descansar a cabeça. Então, muita gente fazia oposição ao Evangelho, e muita gente que se dizia seguidora do Evangelho também fizeram muito mal. Muitas torturas foram feitas. No início, muita gente sofreu torturas por seguir Jesus. Lá por século, lá pelo ano 300 e pouco, acho que 313, imaginem. Jesus morreu com 33 anos. No ano do 313 é que foi dada liberdade de culto por muitos anos. Os cristãos foram torturados, foram mortos. Mas no ano 313, os imperadores do Ocidente, imperador romano do Ocidente, o imperador romano do Oriente, Constantino e Licínio, eles assinaram o Édito de Milão, permitindo com que houvesse liberdade de culto. Olha que interessante, 313. Em 380 e poucos, 85, 86, Teodósio, o imperador romano, tornou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Pois existem relatos de que 11 anos depois existiam cristãos perseguindo os pagãos. Ou seja, não entenderam, com todo o sofrimento que passaram, não aprenderam os ensinamentos da Boa Nova, de caridade, de fraternidade, de amor. Se a gente for falar da Idade Média, da Inquisição, quanto não se, se conseguiu, ou se arrancou, ou se conquistou de poder e de dinheiro em nome de Jesus. Quantas guerras não foram feitas em nome de Deus, em nome de Jesus? Quantas guerras religiosas? Alguns historiadores dizem que morreu mais gente em guerras religiosas do que na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Mais gente morreu em guerras religiosas, imagine. Guerras feitas em nome de Deus, de Jesus ou de um outro líder religioso. Espíritos que pregavam paz, amor, harmonia, fraternidade, sendo utilizados para a guerra, para matar, para levar sofrimento, dor para outras pessoas. Quanto equívoco, quanta má fé. E as religiões abusaram tanto da população na Inquisição e pouco depois. E, Luiz, a gente está falando agora da França, que era o berço da cultura, e a Inquisição e os desmandos da igreja eram tão grandes, e o sofrimento também impetrado por reis, a monarquia, que a Revolução Francesa surge para dar um basta nisso. Então, onde havia Deus, eles colocaram o homem. Onde havia religião, eles colocaram a ciência. Onde havia o dogmatismo religioso, eles colocaram o pragmatismo, como se um outro extremo resolvesse a questão do extremo que existia. Outro equívoco. Não se deram conta de que a Revolução Francesa tinha como base a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Só que dois desses princípios eram princípios cristãos. A fraternidade e a igualdade
foram trazidas por Jesus. Não se perceberam, não se aperceberam, não se deram conta disso. E no meio desse burburinho, e logo depois, então começa um movimento que culminou com o surgimento do Espiritismo. Os livros básicos surgem, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, entre outros tantos livros, mas esses formam o chamado Pentateuco Espírita. E algo interessante também, que eu acho que Kardec não submeteu o Espiritismo ao Evangelho. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Ele fez o contrário, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, Kardec trouxe, através dos Espíritos, uma luz ao Evangelho, porque é necessário que, periodicamente, a gente amplie a nossa compreensão dos ensinamentos, porque senão eles ficam muito defasados. E algo importante no Espiritismo, que ele nos traz, uma das máximas do Espiritismo é: se o Espiritismo fala algo e a ciência provar o contrário, fique com a ciência. Isso é muito importante para a gente evitar que surjam dogmas que são tão prejudiciais, que a ciência prova que esses ensinamentos não são válidos, o que é dito é ultrapassado, mas surge um dogma que diz que porque as pessoas que representam Deus estão dizendo, e ponto final. Isso cria um atrito no íntimo de cada um, que fala uma coisa, que segue uma religião, mas que sabe, através da ciência, que não é verdade. Até hoje, nós temos influências políticas na religião, governos que existem, que têm líderes religiosos, não cristãos, mas líderes religiosos. Isso é muito grave, porque quando a pessoa fala, quando o líder político é o líder religioso, tudo que ele fala, fala em nome da divindade máxima. E todo mundo que é contrário a esse governo é como se fosse um herege, é contrário a Deus, é contrário a esse líder religioso. Mesmo no Brasil, nós temos bancadas religiosas. Não que um espírita, ou um católico, ou um evangélico não possa envolver-se com a política. Obviamente que isso não é possível. É absolutamente normal que ele se envolva com política, mas daí a termos bancadas de religiosos, isso é muito perigoso, porque são questões que são defendidas, às vezes, que vão na contramão dos interesses da sociedade, sem contar enriquecimentos que existem utilizando-se, como eu disse, do nome de Jesus. Grandes conglomerados são adquiridos com a boa-fé das pessoas, com colaborações. Isso é um equívoco, isso é, está longe de serem seguidores dos ensinamentos de Jesus. Jesus nos trouxe uma coisa interessante, que eu me lembrei agora, a respeito de Gandhi. Você vê a importância dessa luz para a humanidade, que é o Evangelho. Gandhi, que não era cristão, como indiano, provavelmente ele era do hinduísmo, ele tem uma frase dele, uma passagem que ele diz que se todos os livros no mundo se perdessem, se todos os livros no mundo se perdessem e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Vejam um espírito de luz como Gandhi, que, que seguia uma outra religião, o valor e a compreensão que ele deu a esses ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos muito transformadores.
Ah, é impressionante como, à medida que a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreender as coisas, como nós ampliamos os mesmos ensinamentos de 100, 200, 300, 500, 1000 anos. E muito provavelmente, daqui a 10 anos, nós vamos ter uma outra compreensão. E é importante que seja assim. Daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, até hoje nós falamos sobre o Evangelho, porque nós não conseguimos ainda internalizar esses ensinamentos. Pouco a pouco vamos aprendendo. Por isso que me perguntam se a pandemia, né, que já há mais de 1 ano e meio nisso, o mundo todo, daí vem o nome pandemia, né, envolve todos os continentes, essa doença, que ceifou milhões de vidas e deixou outros tantos com sequelas, trazendo dor, sofrimento, doenças, porque são outras complicações também advindas dessa pandemia, do Covid. Se esse período será um período em que as pessoas se transformarão em pessoas mais caridosas, mais fraternas, porque tem muita gente realmente ajudando as outras. Que eu digo que infelizmente não. Não quero que essa tragédia se estenda, não gostaria de ter outra, de passar por outras tragédias, mas é muito pouco tempo. A humanidade não muda em 1 ano e meio. Essas mudanças, elas não acontecem, não existem saltos assim. A gente sabe disso. Precisa muitos anos de prática de caridade, de compreensão da caridade, para que isso efetivamente seja internalizado no espírito imortal que nós somos. São muitos anos. Amor, fraternidade, caridade, perdão. Isso não acontece, infelizmente, com uma pandemia. Não que ela seja pequena, a tragédia é imensa. Todos nós conhecemos alguém ou tivemos algum familiar que teve a doença na sua forma mais leve e ficou em pânico, sem saber como evoluiria, ou na sua forma mais grave, ou se internou, ou foi entubado, ou levou um tempo entubado, ou morreu. Ou até hoje tem sequelas, tenta se recuperar. Mas mesmo assim, esse tempo não é suficiente para transformar as pessoas. Ninguém se transforma assim. Ah, quando nós falamos dos ensinamentos de Jesus, o amor, perdão, caridade, fraternidade, é preciso que a gente internalize esses ensinamentos. Até hoje nós estamos tentando fazer isso. Tem gente que ainda não despertou para isso, para essa importância, para aproveitar essa oportunidade. Talvez se não aproveitarem nessa, terem uma outra encarnação para despertarem, mas nós que já despertamos, precisamos aproveitar essa oportunidade para construirmos esses valores dentro de nós. Que eu digo dentro de nós, dentro do espírito imortal que nós somos, porque o nosso corpo perecerá, irá morrer. O morto não tem CPF, retornaremos em uma outra vida. Mas é preciso que a gente aproveite desses ensinamentos para nos tornarmos melhores. As experiências nos trazem possibilidades de adquirirmos habilidades, competências que são levadas ao espírito imortal que somos, e isso é evolução. O espírito amplia a sua luz, a sua compreensão da vida, do viver. Isso se transmite às próximas encarnações que nós teremos. Mas ninguém vai se tornar caridoso por uma experiência só. Isso leva muito tempo. Contam que uma pessoa trabalhava num centro, só para ilustrar, já há mais de 10 anos, atendendo as pessoas que chegavam desesperadas, e essa pessoa ia lá e acolhia e orientava onde seguir, para onde ir, a quem procurar.
Tanto que depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela se tornou uma referência no centro. As pessoas já dizem, olha, procure fulana, que ela vai te orientar, vai lhe guiar, vai lhe ouvir. Certo dia, essa pessoa viu adentrar ao centro a sua ex-cunhada, com quem ela teve uma briga terrível. E quando percebeu que ela procurava alguém para ter alguma informação, ela correu para uma amiga e pediu que a amiga a substituísse. Não, vá atender ali, aquela ali é minha ex-cunhada, eu tive um problema terrível com ela. Ou seja, todos esses anos, por mais que tenham auxiliado as pessoas, essa pessoa não compreendeu que ela precisava ser a maior beneficiada e construir o perdão, a caridade dentro de si. Em muitos centros espíritas existem atendimentos de saúde, atendimentos médicos, odontológicos, nutricionais, de enfermagem, de fisioterapia, atendimentos jurídicos gratuitos, sociais, jurídicos. Muitas pessoas realizam atividades voluntárias. Isso é reconhecido no Brasil inteiro. As instituições espíritas, por exemplo, realizam, e outras também que são cristãs, realizam atividades voluntárias de atendimento. Mas, se a pessoa não perceber, o trabalhador não perceber que aquilo é uma oportunidade para se construir valores dentro de si, a pessoa vai ficar o tempo todo como se fosse uma doadora, uma benfeitora, uma provedora, e perderá a oportunidade dessa construção. Não que o auxílio não sirva, é muito bom, mas é preciso que, assim como uma pessoa que busca o pão, busca uma cesta básica, busca um enxoval, busca um atendimento jurídico, médico, odontológico numa instituição, ela ali está buscando o básico, que praticamente, eu acredito que todos nós já tenhamos, aqui ou ali nós temos teto para morar, nós não passamos fome, 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome, mas da mesma forma como nós auxiliamos os outros, tendo isso para auxiliar, nós precisamos entender que essas pessoas nos favorecem com a oportunidade de construção de algo muito maior. Porque nós não estamos mais em busca do pão, da cesta básica, mas nós estamos tendo uma oportunidade de construirmos esses valores que são inalienáveis. E quem sabe, 10, 20, 30 anos numa atividade como essa, desperte a caridade, fortaleça a caridade, o amor, a fraternidade dentro de nós. Outra coisa é o perdão. Ah, tem gente que diz que não perdoa o que fizeram, como se essas pessoas fossem perfeitas, como se nós fôssemos perfeitos. Eu brinco dizendo que tem gente que diz assim, eu quero ver fulano pagando no inferno o que ele me fez. Ora, se o inferno existisse e a pessoa quisesse ver a outra pagando no inferno, ela estaria também no inferno. Não se dá conta de que para fazer isso ela teria que estar no inferno. Então, todos nós dizemos que somos espíritos imperfeitos. Mas quando a imperfeição do outro chega até nós não perdoamos. E como se nós também não precisássemos do perdão dos outros para conosco, porque nós também erramos. Não existem santos. Erramos por querer, erramos por orgulho, por vaidade, erramos por egoísmo, e erramos também por ignorância, erramos sem querer, fazemos algo às vezes que a gente acha que está beneficiando e a pessoa se sente prejudicada. Às vezes nem fazemos nada, mas a pessoa acha que nós fizemos. Nós também precisamos do perdão. E algumas pessoas, depois que se dão conta do que fizeram, às vezes ainda cultivam uma tragédia dentro de si,
que é a culpa. O sentimento de culpa, nós que militamos nos centros espíritas, sabemos que é uma porta aberta para a obsessão. Quantas doenças não tem na sua base o sentimento de culpa? Ora, se nós somos imperfeitos, nós erramos por conta da nossa imperfeição. E aí as pessoas atraem doenças, querem pagar como se fosse uma dívida financeira, como se fosse algo que a gente compensasse com o próprio sofrimento. Não serve para nada. Se nós fazemos algo a alguém, é preciso que a gente peça saúde, força, para que a gente faça correto. Se nós prejudicamos alguém, que a gente tenha a compreensão do que nós fizemos, para que a gente faça da forma certa, para que a gente ajude outras pessoas, para que a gente construa, através da educação, um espírito melhor. Não digo com isso que a gente vai fugir da responsabilidade pelo que nós fizemos. Fiz, eu sou o responsável pelo que fiz. Agora, sentimento de culpa é um sentimento absolutamente inútil, incapacitante, desprovido de qualquer valor que não seja um valor prejudicial. Às vezes, as pessoas querem sofrer como se fosse um jogo de futebol, que a pessoa fez um gol, vai sofrer um outro gol para empatar. Eu prejudiquei, agora eu sou prejudicado, está empatado. Não, são duas pessoas prejudicadas. Não, eu fiz, assumo que fiz. Agora, eu quero força. Eu não quero ficar doente, eu não quero ter um problema de saúde, eu ficar em cima de uma cama para eu aprender, não. Eu quero saúde, força, luz, compreensão, para que eu possa fazer bem feito. Pouco a pouco, é assim que a gente constrói o evangelho dentro de nós, internalizamos o evangelho. Porque falar do amor, aí a gente pode falar dias afora. A energia maior que nós conhecemos, uma energia transformadora da humanidade, o amor. O maior sentimento que o ser humano já experimentou e experimenta. O maior sentimento transformador, capaz de pequenas coisas, mas de grandes coisas também. Quanta coisa já não foi feita por amor. Nós vivemos para esse sentimento. O sentimento de amor é um sentimento impulsionador. E assim o amor, a compreensão da fraternidade, que nós efetivamente somos iguais, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, quando a gente compreende isso, a gente se movimenta junto com o amor para o auxílio daqueles que estão mais necessitados. Isso sim é uma construção que é eterna, não é de uma pandemia, não, isso é constante. Nós passamos a pensar de uma forma caridosa, de uma forma amorosa. Nós não precisamos refletir sobre a fraternidade, ela existe dentro de nós, ela passa a existir dentro de nós. Os nossos pensamentos já são pensamentos fraternos, caridosos, amorosos. É esse o convite que o Evangelho nos traz, de internalizarmos os ensinamentos de Jesus, que já existem há quase 2.000 anos, né? Nós estamos no ano 2021, Jesus falou no ano 30, mais ou menos, então quase 2.000 anos, e até hoje nós nos reunimos para falar do Evangelho, porque ainda não conseguimos compreender e internalizar os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas seguimos firmes e seguiremos firmes nessa encarnação e outras tantas, até que nós cheguemos a atendermos à perfeição. Não chegaremos nunca à perfeição, porque esse é um atributo do Criador, mas tenderemos à perfeição muito mais evoluídos, sem precisarmos passar por tantas dores, por tantas angústias que são típicas da fase evolutiva em que nós nos encontramos. Com isso,
Eu encerro desejando a todos paz aos nossos corações e que sigamos em frente, lendo, estudando, compartilhando conhecimento e sendo a luz do Evangelho, não só no centro espírita. Não, isso é pouco. Nós precisamos levar os ensinamentos de Jesus para dentro de casa, para o trabalho, para o trânsito, tão difícil, para os nossos amigos, para as pessoas que nos tratam bem, para as pessoas que nos tratam mal, para os nossos vizinhos, para as pessoas estranhas, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que sorriem também, trazendo essa luz, como Jesus disse, colocando no alto, não escondendo essa luz, mas fazendo a luz brilhar sem soberba, de uma forma natural, de alguém que compreende e cultiva os ensinamentos, a boa nova trazida pelo Mestre Jesus. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, a nos iluminar, a nos guiar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Então, muita paz para todos nós.